Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos, que vão ouvir essa palavra desse culto de celebração da festa de tabernáculos gravado. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós estamos na semana da festa de tabernáculos. Hoje é o 5º dia, né? E eu quero dizer para você que nunca tinha participado ainda de uma celebração da festa de tabernáculos, que essa não é uma festa judaica. É uma festa bíblica, onde tanto os judeus como nós cristãos devemos celebrar ao Senhor, assim como a Páscoa e o Pentecostes, né? Então, assim, na Páscoa nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. No Pentecostes nós relembramos a entrega da Torá e a descida do Espírito Santo. E agora, em tabernáculos, aponta para ter um significado profético e promissor, né, do futuro, ok? Então, no livro de Deuteronômio 16, fala claramente que essas 3 festas é para serem comemoradas perpetuamente, ou seja, para sempre, de geração em geração. E em Deuteronômio 16, de 13 a 17, fala especificamente sobre esta festa de tabernáculos, e eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, há de te abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Olha que forte, olha que promessa. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Pessoal, olha que palavra forte, uma palavra cheia de promessa, uma palavra cheia de revelação, né? Então, eu quero te dizer que tabernáculos, Sucote, ou festa das cabanas, né? Tem esse nome, né? De festa das cabanas ou Sucote, né? Porque lembra, né? Porque tem esse nome por conta da travessia, né? No deserto. Durante essa travessia no deserto, o povo de Deus dormia em cabanas, né? E nas comemorações que acontecem em Israel, especialmente em Jerusalém, até hoje as pessoas montam as suas cabanas, saem do conforto das suas casas, montam as suas cabanas e passam uma semana dormindo, comendo e fazendo tudo nas cabanas, né? Esse costume, ele traz à memória a peregrinação no deserto, né? Que foi o período em que o povo experimentou a proteção e o poder de Deus diante de toda a trajetória até a Terra Prometida, né? E eles precisaram desenvolver um relacionamento de total dependência de Deus, onde o maná caía do céu para sustentá-los diariamente, né? Porque eles não plantavam, eles não colhiam, eles não caçavam. Por quê? Porque o deserto não oferecia nenhuma possibilidade de produção, ok? Então, Tabernáculos nos convida a essa consciência de que nós devemos viver na total dependência do Senhor, ok? Ou seja, isso significa
né, nós reconhecermos ele em tudo na nossa vida, porque tudo vem dele e tudo deve retornar para ele. E aqui eu quero fazer uma observação que tudo isso, pessoal, é tão contemporâneo, é tão recente, é tão moderno, está tão assim de acordo com todo o mover profético que nós estamos vivendo. Olha só, alguns anos atrás, nós não ouvíamos falar disso. Nós não ouvíamos falar dessas festas. Nós não ouvíamos falar da Igreja dos Cinco Ministérios, que é a visão, inclusive, que eu trago. Nós não ouvíamos falar nada disso. Por quê? Porque existe um mover sobre a terra, não só sobre o Brasil. Existe um mover sobre a terra, de estar resgatando essa igreja apostólica, essa igreja dos cinco ministérios, ok? E quando você traz essa visão, a restauração dessa visão, você começa a cumprir os princípios eternos da palavra de Deus que ficaram esquecidos durante anos, anos. E se você e eu quisermos, nesse tempo que nós estamos vivendo, que está tão próximo, né, das profecias bíblicas se cumprirem, se você quiser realmente estar escondido no esconderijo do Altíssimo, não tem outra forma. Não tem outra forma. Porque, infelizmente, é triste, mas é verdade. As igrejas que não têm essa visão, você percebe claramente a diferença. Claramente. Né? Então, assim, se você quiser viver o que você nunca viveu, se você quiser experimentar o que você nunca experimentou, como eu tenho experimentado, o que eu nunca experimentei, eu já falei para vocês, antes de eu aplicar alguma visão, antes de eu falar de alguma revelação, primeiro eu testo comigo. Porque, como eu disse no começo, é novo para mim também, eu estou no meu segundo ciclo, ok? Mas eu tenho experimentado coisas que a minha mente não alcançava experimentar. Então, eu quero trazer, se eu pudesse colocar os meus olhos nos olhos de vocês, mas eu não posso, mas o Senhor pode. E eu peço para que Ele faça isso. Que Ele tire as escamas dos olhos de vocês, para que vocês possam perceber o quão poderoso é cumprir os princípios da palavra de Deus. Ok? Então, no livro de Levítico, ele traz as instruções para a celebração da festa de tabernáculos. Na verdade, um texto que eu li de Deuteronômio também traz algumas orientações, mas eu quero trazer agora esse texto, quero ler o texto de Levítico 23, de 33 a 43, que ele, né, é mais completo a respeito das orientações, né? Então está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus.
por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se vocês observarem, as 3 festas, elas têm uma conexão, né? As 3 festas têm uma conexão direta com essa travessia, né? Essa travessia que eles saíram de Israel como escravos e eles iniciaram um percurso, uma trajetória, uma travessia rumo à terra prometida. E durante essa travessia, quando eles saíram do Egito, eles já saíram livres, sarados, né, com saúde, e saíram ricos. E o Senhor trabalhou na vida deles durante toda aquela travessia. Porém, o Senhor, todos os dias, eles foram agraciados com o sobrenatural de Deus, né? Então, se você trouxer isso para a tua vida, ok? Como eu já trouxe para a minha vida, quando você celebra essas festas, você está protegendo a sua vida durante um ano inteiro. Por quê? Porque a primeira festa começa em Pêssar, né? No primeiro ano bíblico, que é Nissan, ok? Depois tem a festa de pães ázimos, depois mais alguns dias, depois tem a festa de primícias, então tudo dentro, são 3 festas praticamente na mesma semana. Depois de 50 dias, nós celebramos Pentecostes. E depois de alguns meses, nós celebramos Tabernáculos. Então, se você seguir todo esse calendário bíblico, que foi o calendário que o Senhor estabeleceu, né? E Roma e Grécia tentou distorcer para implantar paganismo e para Satanás ter legalidade, se você entra nesse ciclo, é impressionante o que Deus vai fazer. É impressionante o que o Senhor vai fazer. Ok? Eles viveram milagres, eles viveram sobrenatural. E eu vou falar mais para vocês. E esse sobrenatural, ele continua até hoje. Não sei se algum de vocês que estão aqui assistindo esse culto já esteve em Israel, mas quando você chega na pedra de Meribá, né, hoje é território que faz parte da Jordânia, hoje não é um território que faz mais parte de Israel, hoje é território que faz parte da Jordânia, porém, né, o que acontece? Até hoje existe água brotando daquele lugar. As pessoas vão até lá, enchem, né, os seus jarros de água, enchem as suas garrafinhas e toma. Eu tomei, ok? E do lado uma pedra. Então, ou seja, porque o Senhor, a palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai ser sempre eterno. Ou seja, ele não tem, né? Não tem essa coisa que na nossa mente, às vezes, né, quando a gente estava naquela visão antiga, às vezes, eu não entendia muitas vezes por que a igreja não vive milagres. Né? E de tanto, né, buscar, o Senhor me trouxe essa revelação. Então, pessoal, todos nós temos que viver milagres. E nós só vamos viver milagres se nós cumprirmos a palavra do Senhor. Então, Tabernáculos é uma festa de colheita, porque ela marca a colheita do final da temporada de verão, ok? Porque agora nós estamos no outono espiritual. Se você tem me acompanhado, né, eu falei a respeito, quando a gente entrou nesse mês, eu falei que a gente estava entrando na estação do outono espiritual, ok? Então, ela marca a colheita do final da temporada de verão e a promessa é fornecer sustento, tanto para o outono quanto para o inverno, porque depois a terra só vai voltar a produzir na primavera, ok? Certo? Então, isso é muito forte, é muito forte. E no versículo 37 desse texto, o Senhor pede vários tipos de ofertas, e aqui eu quero te trazer uma chave espiritual, porque eu sei
que é muito difícil ainda para as pessoas que saíram daquela visão, né, do sistema da igreja, né, romana, né, greco-romana, e para você transitar. Eu sei que isso é muito difícil, mas se você observar, né, só você observar, nas igrejas que não têm essa visão dos tempos e das estações bíblicas, né, eles ministram apenas o dízimo e as ofertas, ok? Se você fizer uma pesquisa dentro dessas igrejas, entre os membros, você vai observar que a maioria, a grande maioria das pessoas, até muitas delas são dizimistas e ofertantes, mas elas estão com um problema financeiro. Por quê? Porque quem tem regido as finanças dessas pessoas é Mamon, ok? E não Deus. E Mamon faz com que a pessoa seja escrava do dinheiro. Eu sei, porque eu recebo muitas pessoas com essa dúvida, com essa reclamação. Pastor, eu não sei o que acontece, eu dizimo, eu oferto, mas a minha vida não sai do lugar. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa celebrar, né, se você olhar para as 3 festas, né, se você olhar para as 3 festas, para tudo aquilo que a gente está comemorando, o Senhor fala na palavra dele, se apresenta de mim, não se apresenta diante de mim de mãos vazias, ok? Então, isso é muito forte, porque Mamon, ele quer escravizar as pessoas, certo? Agora, quando você começa a cumprir os princípios eternos de Deus, ou seja, porque a sua oferta, a minha oferta, é uma forma de adoração a Deus, ok? Quando nós adoramos com ofertas, nós estamos adorando com os nossos recursos financeiros. E o nosso dinheiro nada mais é do que sangue, e sangue é vida. Então, você está se doando para o Senhor. Aí você começa a acessar a economia do céu. E é tremendo quando isso acontece, porque no céu, né, não tem crise, não tem governo, não tem nada disso, pessoal. Não tem nada disso, ok? Então aí o dinheiro ele vai deixar de ser um problema na sua vida, ok? Então se você cumpre todos os princípios, né, em Rosh Hodesh, se você entrega a sua primícia, se você faz tudo isso, é impressionante, ok? Então, não deixa de apresentar pelo menos uma oferta durante esse portal, porque eu tenho certeza que vai fazer, né, a diferença. É um plantio que você faz, né, mediante a palavra do Senhor. E é interessante que quando eu comecei a estudar a respeito, né, de finanças bíblicas, já faz alguns anos, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é essa proeminência que o povo judeu tem, essa proeminência, essa facilidade para ganhar, essa prosperidade. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te passar um dado que é bem importante, né? Os judeus, eles representam apenas 1% da população mundial. Porém, eles detêm 56% da economia mundial, ok? Então, eu estou falando dos judeus que estão espalhados pelo mundo, tá? Não estou falando dos judeus só de Israel, porque de toda a história deles, eles foram se dispersando, mas eles são judeus, né? Então, na verdade, a segunda comunidade judaica maior é nos Estados Unidos, perdendo só para Israel. Então, lá tem muitos judeus. E os judeus, eles têm cifras, né? A maioria deles, não milionários, mas bilionários. Ok? Eles têm um poder aquisitivo muito alto. Isso me chamava atenção e eu comecei há alguns anos. Inclusive, eu comecei a fazer esse estudo dos judeus antes mesmo de entrar nesses ciclos. Tanto é que, quem me acompanha há mais tempo, sabe que já faz alguns anos que eu falo sobre primícias, que eu ministro sobre isso, ok? Por quê? Porque é um princípio bíblico de prosperidade financeira, ok? E uma das características, um dos segredos dos judeus de prosperidade, ok? Inclusive, você tem que, não é, inclusive, assim, eles não costumam compartilhar, né? Mas já faz alguns anos que eu estudo, e assim, dos segredos deles é que eles cumprem os princípios bíblicos, inclusive das festas, inclusive disso, ok? Então, eles celebram as festas na íntegra, né? Então, isso é muito forte. Eu só sei disso porque realmente faz alguns anos que eu tenho estudado sobre isso.
Então, se você ainda tem algum problema financeiro, não deixa de cumprir os princípios, porque ele te protege e atrai as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, ok? Então, eu já falei, é uma festa de alegria, é uma festa de júbilo, né? Que é comemorado com danças, com música e com comidas típicas, né? Muito, muito, muito lindo. Na verdade, na semana da festa de tabernáculos, né, Jerusalém fica lotado de gente do mundo inteiro. É a época que as pessoas mais visitam Israel, né? Então, eu não tive lá nessa época, mas as pessoas falam que nesse momento fica assim, impossível, né? Porque Israel é lotado o ano inteiro. Agora, por conta dessa questão das guerras, então não tem ido muitas excursões. Mas em tempos normais, né? Israel é lotado o ano todo, né? E especialmente na festa de tabernáculos, né? A festa de tabernáculos é a festa que mais lota. Por quê? Porque, olha só, existe uma chave muito grande espiritual que eu quero te entregar nesse culto de celebração. No milênio, a Bíblia diz claramente sobre a celebração anual de tabernáculos, quando todas as famílias da terra serão convidadas a estarem em Jerusalém para adorar o grande rei Jesus. Porque vai haver chuva de provisão para as pessoas que forem. E eu não sei vocês, mas eu estarei lá, em nome de Jesus, de carteirinha. Então vamos ler essa palavra que está em Zacarias 14, de 16 e 17. Zacarias 14, 16 e 17 diz assim: todos, olha que forte, todos os que restarem. Por que restarem? Porque vão passar pela grande tribulação, ok? Todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Pessoal, essa festa, ela está totalmente conectada com bênçãos. Colheita fala de bênçãos financeira, fala de provisão financeira, ok? Então, na era messiânica, o mundo inteiro celebrará a festa dos tabernáculos, porque marcará o retorno de Jesus, o nosso Messias, né, do nosso Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores da terra, ok? E também, e quando Jesus estava aqui na terra, ele foi à festa dos tabernáculos, e olha o que aconteceu. Eu vou ler para vocês João 7, 37, 38, diz assim, né, Novo Testamento, que tem muitas pessoas que questionam isso, Novo Testamento, Nova Aliança. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, foi na festa de tabernáculos que Jesus revelou a sua identidade de Messias. Ou seja, ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ok? Porque o seu ventre, porque é o local onde o Espírito Santo habita em nós. Ok? Então, Jesus, ele veio para tabernacular conosco. Que honra, que privilégio, né? Mas ele busca filhos que tenham fome e sede dele, ok? Então, durante esse tempo, até o dia 23, né? Até o dia 23 de outubro, agora na quarta-feira, celebre da forma que você puder, ok? Sozinho ou com a sua família, não importa. Canta louvores ao Senhor, adore ao Senhor, dança para Ele no seu quarto, você e Ele, como Davi dançava. Celebre, celebre ao único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração.
em nome de Yeshua HaMashiach. Você que está na internet, eu quero deixar um beijo no coração, ok? E até o nosso próximo culto.